Então, a apresentação de hoje, que é sobre o título, né, A Natureza Buda Indestrutível, é uma apresentação que eu já fiz em João Pessoa, lá em 2016. É, na época, eu lembro que até a Erenice e o Luiz não estavam, né, acho que eles estavam em São Paulo, estavam em algum outro evento no momento, mas eu resolvi retomar, revisar um pouco esse material e retomar, porque também está ligado aos ensinamentos da escola Yogacara, que a gente veio estudando nessas últimas reuniões da terça-feira, né? E o que a gente vai ver aqui são extratos de um tratado, o Taha Tantra, ou Ratnagotra Vibhaga, que é um dos tratados de Maitreya, que vai justamente enfatizar essa natureza Buda, em sânscrito, Tathagata Garbha, que está presente dentro de nós, e vai relacionar isso com a ideia das três joias, porque sempre que a gente inicia a meditação budista, né, a gente faz essa invocação das três joias, tomar refúgio em Buda, no Dharma, na Sangha espiritual. Pessoas que tomam votos no Mahayana, elas têm toda uma cerimônia formal de tomada de refúgio nessas três joias. Mas o que são essas três joias? Na visão Yogacara, na visão dos sutras que falam sobre essa natureza Buda indestrutível. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Só fazendo uma recapitulação aqui, né, de todo esse fluxo que vai até o ensinamento da escola Yogacara. Acho que vou voltar para o slide anterior. Então, só uma breve recapitulação, que também é muito do que a gente está vendo aqui nas nossas terças-feiras, né, sempre voltando para essa linhagem da Índia, que começa lá no Siddhartha Gautama, o Buda mais recente, o quarto Buda, que viveu em cerca de 623 AC a 543 AC, né, uma data que o Subahal nos dá, e que algumas evidências arqueológicas recentes têm corroborado, alguns textos budistas também mais ligados ao Kalachakra também dão uma data próxima a esse período. E então Siddhartha tinha o seu núcleo de discípulos mais internos, que era a escola dos Arhats. Aí lembrando que Arhat aqui significa sábio, a escola dos sábios, que a gente pode pensar que eram esses discípulos mais internos, eram Mahatmas. Se o Buda estava encarnado no planeta naquele momento, obviamente que outros Mahatmas também não iam perder tempo, né? Imagina essa grande oportunidade. Então, muitas almas que tinham esse vínculo com o Buda e que já estavam bem avançadas no caminho, também aproveitaram para renascer no mundo e para auxiliar o Buda em seu trabalho. Então, essa escola mais interna, que seriam aqueles discípulos mais elevados, e que são esses ensinamentos dessa escola mais interna, a escola dos Arhats, que vai dar origem mais tarde aos Sutras Mahayana. Então, é sempre importante pontuar, né, que hoje em dia Arhat perdeu um pouco esse significado original. É um termo que vem do jainismo, que foi uma tradição com a qual o Buda teve contato, mas que depois o budismo Theravada, Hinayana, ele vai transformar Arhat em alguém que tem a quarta iniciação. Né? Se a gente transpor para o sistema das iniciações, como a gente vê na teosofia, seria a quarta iniciação, seria aquela libertação individual, é um caminho paralelo que leva só uma libertação individual, que não é o nirvana último da onisciência e que não tem bodhicitta, que não tem o compromisso mahayana de continuar atuando em prol de todos os seres. Então houve uma corrupção do termo arhat. Então é importante sempre pontuar isso, porque vocês vão ver muito esse termo sendo usado também no contexto Theravada, mas com um sentido um pouco diferente. Depois do paranirvana do Buda, quando ele deixou o seu corpo físico, né, quando ele alcançou a iluminação mais suprema de todas, alcançou de fato a onisciência última, houve 3 concílios. E esses 3 concílios vão organizar os textos. Né? Alguns desses discípulos da escola dos Arhats, como Mahakashyapa, isso a gente vai ver com mais detalhe depois, né? Eu pretendo trabalhar melhor essa parte histórica. Eles vão organizar todo esse cânone budista, os ensinamentos mais públicos, os mais reservados,
E aí vão aparecer os textos Vinaya, vão aparecer, que são textos mais referentes à disciplina monástica, né? Porque o Buda ele teve que absorver uma série de monges de outras escolas indianas que se tornaram seus discípulos e que não poderiam quebrar os seus votos, né? Tinham feito votos para toda a sua vida, principalmente monges jainistas, que é o que vai dar muita origem também a toda a estrutura monástica budista. Então, o Vinaya são os textos morais, mais de cunho moral, que tratam muito dessa questão, né, de como os monges devem se portar, qual a disciplina que eles devem ter. Mas também tem ensinamentos úteis para não monges. Os sutras, que aí já são os ensinamentos mais filosóficos, aí vai ter os sutras Theravada, Hinayana, que são os primeiros que aparecem publicamente, pelo que se tem registro hoje em dia. Se havia sutras Mahayana naquele período logo após a morte do Buda, né, o paranirvana do Buda, esses sutras provavelmente desapareceram e tiveram que reaparecer depois. Porque a gente tem que lembrar que esses ensinamentos, eles é sempre um telefone sem fio, né, uma coisa que vai de copista para copista para copista. E aí quando vê, tudo aquilo que foi dito originalmente pelo Buda já sofreu uma série de interpolações, já sofreu uma série de interpretações posteriores. Então, os primeiros sutras que se tem notícia hoje em dia, né, pela história oficial, são os sutras Theravada, que estão na língua Pali e que vão justamente parar justo nessa libertação da quarta iniciação, do Arhat. São sutras profundos também, né? O caminho Hinayana ele é um caminho profundo, mas que não apresenta o que vai além disso, que é o Mahayana. Só mais tarde, só lá cerca de muito tempo mais tarde, é que vão aparecer, de fato, os Sutras Mahayana, cerca já de 100 anos, mais ou menos, mais até, depois do Paranirvana do Buda, que os Sutras Mahayana começam a aparecer no esforço de reformar o Dharma, no esforço de mostrar que aquele ensinamento, o ensinamento público, não está completo. E tem os textos Abhidharma também, que são organizados nesses concílios, que vão tratar da fenomenologia, da psicologia. Essa fenomenologia ou psicologia aqui se refere no sentido de como que a mente interpreta o mundo, como que a mente traduz o mundo, como que ela projeta uma realidade sobre o mundo, como que a mente funciona, o funcionamento dos fatores mentais, né? Eu acho que até há uma palestra, depois a gente pode compartilhar, Irenice, no grupo, nos nossos grupos de WhatsApp, uma palestra que a Jane deu uns tempos Sim, atrás, aí em João sim, Pessoa, né, sobre os fatores mentais. Então esse muito assunto boa. tem muito bom, a Jane domina muito bem esse assunto, e esse assunto a gente vê retratado principalmente nos textos dessa classe Abhidharma. Então a gente vai ter essa divisão do cânone, né, o Hinayana, o Theravada, enfatizando o cânone da língua Pali, e o Mahayana, que é o cânone em sânscrito, que como a gente sabe, até a gente vê isso na doutrina secreta, o, o sânscrito é uma língua de iniciados, né? Uma língua que está ligada ao Senzar, que é aquela língua hieroglífica em que, por exemplo, está escrita o original da Voz do Silêncio, o original das instâncias de Dzyan. E o sânscrito seria uma língua. A gente vê um pouco sobre isso no volume 3 da Doutrina Secreta. O sânscrito ele já é uma língua que, digamos assim, é quase como um senzar um pouquinho mais público, mas é uma língua filosófica, é uma língua que nunca foi falada pelas massas, né? Ninguém na Índia nascia falando sânscrito, então ela era uma língua sempre que tinha um propósito filosófico, religioso. Por isso que eu digo, é uma língua iniciática, não é uma língua das massas. E ela foi construída justamente, né, tem toda a sua sintaxe, sua gramática, seu vocabulário, foi construída para veicular as verdades do Dharma eterno. Então, o cânone Mahayana vai se focar nessa língua. E o Mahayana também é chamado, às vezes, de Bodhisattvayana, porque o Mahayana é no Sutras Mahayana que a gente vai começar a ver a ênfase no caminho do Bodhisattva, a ênfase nesse caminho que é o caminho da geração de bodhicitta, da geração de compaixão, o caminho de você fazer um voto de a cada vida, né, você continuar retornando para auxiliar a todos os seres. E aí vai surgir uma escola, que é a escola Mahasanjika, no século I AC. Essa escola Mahasanjika,
que vai organizar muito desse material, né, material que estava perdido, que estava secreto, e que vai dar um impulso para que o Mahayana comece a se espalhar na Índia, né, para que o que estava faltando, o que tinha se perdido do ensinamento do Buda, volte, essa parte mais interna, mais filosófica, volte de novo a, a se disseminar pela Índia, principalmente no norte da Índia, né, naquela região lá de Kashmir e, e outras regiões do norte da Índia, Ladakh, etc. E aí, logo depois, no século I, vem os Sutras Prajnaparamita, que são sutras que vão tratar das paramitas, com ênfase na sabedoria, né, na sabedoria que compreende o vazio, vão falar do vazio de fenômenos, o vazio de existência inerente, na interdependência de tudo, né, são sutras bastante complexos e profundos, também que pretendo trabalhar no futuro, nas nossas reuniões aqui do núcleo de Nana. E aí vem Nagarjuna, que é um personagem muito famoso, principalmente o povo que estuda o budismo com uma pegada mais filosófica, mais acadêmica, gosta muito do Nagarjuna. Porque o Nagarjuna ele é bem madhyamika mesmo, ele vai tratar muito dessas questões da lógica, do raciocínio acerca da natureza, dos fenômenos, de como o mundo vem a ser mundo, e de como que não há partículas indivisíveis, né? Todas as partículas são divisíveis, como a gente vê hoje na ciência, né? A física atual, ela não considera, que eu saiba, nenhuma partícula indivisível, né? Todas as partículas, a gente vai quebrar átomos, moléculas, prótons, etc., vai sempre chegar em alguma outra partícula e todas elas atuando de forma interligada, numa causalidade complexa que faz os fenômenos se manifestarem no mundo e depois desaparecerem, se remanifestarem de novo, de acordo com esse rearranjo dessas partículas. Então, esse ensinamento Prajnaparamita e da escola madhyamika, né, do Nagarjuna, é um ensinamento também que se aproxima muito da matemática, se aproxima muito da física, é muito complexo. Mas também vai com essa ênfase, né, em Bodhicitta, com a ênfase nas virtudes, com a ênfase no desenvolvimento das paramitas. Lembrando que Madhyamaka ou Madhyamika significa caminho do meio. Então é o caminho do meio que a gente às vezes entende caminho do meio como em cima do murismo, né? A gente acha que quando o budismo fala do caminho do meio é ficar em cima do muro, é aquela coisa. Quem nunca conheceu aquela pessoa, isso não é nenhuma indireta, porque muitos de nós já adotamos esse tipo de atitude no passado, mas que nunca conheceu aquela pessoa que fala: eu não sou radical, então eu não sou vegetariano, mas também não como carne todo dia, eu como um peixe no final de semana, né? A pessoa acha que isso é moderação. Ou então eu não parei de beber, mas também não bebo todo dia, eu bebo só nos finais de semana. Então essa ideia da moderação, Madhyamika não é isso, o caminho do meio budista não é isso. O caminho do meio budista é uma postura filosófica frente à existência, de você não cair no extremo da existência, que vai atribuir existência inerente, vai atribuir indivisibilidade ao eu e aos fenômenos, né, que vai dizer que o eu, a minha personalidade, é o Atman, de que a mente que renasce vida após vida, de que essa mente ela é o Atman, não confundir as coisas. E também, ao mesmo tempo, não negar a existência dos fenômenos, porque os fenômenos eles existem. Eles não são tudo que eles aparentam ser, né? Não tem toda essa concretude que eles aparentam ser, mas eles existem. O nosso eu está aqui, ele existe, né? A gente só tem que entender, só tem que mudar a nossa perspectiva para não cair no extremo de achar que ele é absoluto. E exatamente, é o meio, mas numa oitava acima, como a Irenice falou. Então é evitar esses extremos. E aí vai falar muito da questão de Samvriti Satya, Paramartha Satya, a verdade relativa dos fenômenos, que precisa ser reconhecida, né? Que essa multiplicidade que a gente vê, essa concretude que nós estamos aqui, e Paramartha Satya, que é a verdade última dos fenômenos, que é a interdependência de tudo, que é justamente essa divisibilidade de todos os fenômenos, de que eles só surgem mediante causas e condições. Aí a gente vai entrar no assunto dos 12 elos da originação interdependente, os 12 nidanas. Vocês já devem ter visto aquela roda, a roda do samsara, né, que tem
que mostra os vários reinos, e essa roda ela também mostra esses 12 nidanas, também é um assunto que depois a gente pode trabalhar melhor, vai mostrando, né, como que esses 12 nidanas vão construindo a nossa percepção de mundo. Ah, que legal que o Luiz deu uma palestra. Se tiver no YouTube, também acho que valeria a pena a gente compartilhar no canal, né? E então a gente vê muito isso, tanto no nível psicológico, esses 12 nidanas atuam, né, no nível fenomênico, fenomenológico, quero dizer, mas também no nível cósmico, como que o universo surge, é todo parte de um encadeamento. Então, no século III, vem uma outra classe de sutras, os sutras Tathagata Garba, que eu até falei que tem até uma relação que a gente pode fazer com o Mani dos maniqueus lá no... Aliás, a gente vê muitos paralelos curiosos, né? A escola Mahasangika surge no século I AC, tem esse esforço na Índia dos Sutras Mahayana. Quem foi que viveu no século I AC? Jesus. Tem todo um esforço lá do outro lado, que não é tão outro lado assim, né? Porque a Palestina não está tão longe da Índia assim, não é tão outro lado do mundo assim, ainda é Ásia, mas mais próximo da Europa. Então a gente vai vendo esforços acontecendo paralelamente, tanto na vertente, digamos assim, mais ocidental, mais ligada à Palestina, o Egito e Europa, e também esforços acontecendo na Índia, no Extremo Oriente, né? Que também vai desembocar para a China e chega até no Japão também um pouco. Então, a gente vai ver o Sutra Tathagata Garba, no século III, que vão falar sobre a natureza Buda indestrutível. Porque muita gente estava levando o Madhyamika, e até hoje as pessoas estavam levando o Madhyamika, estavam caindo no erro que o Nagarjuna falavam que não eram para as pessoas caírem. Elas estavam caindo no extremo de negar que existiria algo permanente, indestrutível, que está além dessa rede de fenômenos, além dessa teia de interdependência. Mas que existe sim uma coisa que está além de tudo isso, que há um Atman, mas que não é um Atman individual, que é um Atman que ele está na manifestação, mas ele não é nenhuma das partículas, não é um indivíduo, não é um ser da forma que a gente concebe um ser, é um não ser, mas que existe, que é permanente, e que é a natureza do nirvana. O nirvana último, que um Buda alcança, é justamente se integrar completamente a esse Atman. E por isso que isso vai ser chamado de Tathagata Garba. Tathagata é um epíteto para Buda, é um título dado para que significa aquele que assim foi, aquele que assim se tornou. É difícil de traduzir essa palavra, mas a gente pode pensar que Tathagata é aquele que se tornou, é aquele que virou o ser, é aquele que se tornou um Buda, que seguiu o caminho que leva ao Budado. E Garba significa matriz, e essa matriz que está presente dentro de nós, esse potencial, porque é a base de toda a vida. O Atman está presente em tudo. E os Sutras Tathagata Garba vão ser bem claros mesmo, vão usar a palavra Atman sem reservas. Então tem até um sutra, o Mahaparinirvana Sutra, o Sutra do Grande Nirvana, que o Buda fala nesse sutra, né, o diálogo atribuído ao Buda, que ele diz: eu ensinei para vocês que o eu é vazio de existência inerente, que eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente. E agora eu ensino para vocês que existe algo que é inerentemente existente, que é a existência absoluta. E que é isso, e que é o sétimo princípio, que nós, né, como a gente aprende pela classificação setenária, o sétimo princípio em nós, a gente se liga a ele via o sexto princípio, via Budi, pensando no Atman como um sol e Budi como um raio, né, e tanto Atman como Budi estão alheios aos movimentos do karma, tanto Atman como o Budi são puros. E é isso que a gente tem que tentar se aproximar desses princípios. Depois do Sutra Tathagata Garba, no século III, vem os tratados de Maitreya, Asanga e Vasubandhu, que a gente viu, né, em reuniões passadas, que é a escola Yogacara, já no século IV, que vão retomar muitos desses ensinamentos, de toda essa linhagem aqui, mas com uma especial ênfase para os Sutras Tathagata Garba. E
lembrando, né, Maitreya é o próximo Buda, a Sangha foi um discípulo dele. Maitreya, não sei se ele estava realmente num corpo encarnado naquela época, como, né, os Mahatmas estavam, se foi uma conexão mais sutil, não sei mesmo, pode ter sido uma conexão mais sutil via Nirmanakaya, né? Talvez a Sangha tenha conseguido se elevar lá para o céu de Tushita, onde Maitreya reside, e tido contato, e aí recebeu esses ensinamentos. E veio com esses textos após o retiro de 12 anos, né? Muito simbólico esse número, o número 12 que nós vemos aqui, e ele traz esses tratados de Maitreya. Também a Sangha vai escrever textos próprios, comentando sutras, Abhidharma, etc. E o seu irmão Vasubandhu, Stiramati, um outro personagem também, outro irmão deles, de Asanga e Vasubandhu, também vai escrever textos. Então eles vão formar esse novo núcleo, que é a escola da prática do yoga. Aqui, o yoga budista, né, que é justamente buscar essa união com a natureza Buda, essa união com o caminho do Dharma. Então é uma escola que vai enfatizar também muito a questão das paramitas, da ética. Temos um texto Yogacara facilmente disponível, que é A Voz do Silêncio, como a gente pode ver, que enfatiza tudo isso. Próximo slide. Então, um trecho aqui, né, o Tathagata Garba, esse é um trecho do Tathagata Garba Sutra. Há vários sutras que fazem parte dessa série e tem um que se chama, que tem esse título mesmo, Tathagata Garba Sutra, que depois eu também gostaria mais para frente de fazer um estudo mais centrado nesse sutra mesmo, né? Ele tem muita coisa útil. O Tathagata Garba em todos os seres, né, essa matriz do Buda que está presente, esse Buda latente que está presente em todos nós, no lótus do nosso coração, é eterno e imutável, mas está coberto pelas obstruções mentais dos seres sencientes. Eu não sei se vocês já leram o hino da Pérola, do Bardesanes, em estudos que vocês fizeram com a Jane sobre gnosticismo, acho que talvez muitos já tenham conhecido. Que também é um hino, né, de alguém que esquece a sua origem, que tem que buscar essa pérola, essa joia. Isso é o mesmo ensinamento. A gente vai ver Tathagata Garba Sutras também chamando o Tathagata Garba, essa natureza Buda, como uma joia que está escondida dentro de nós, que está lá enterrada, e a gente tem que cavar. A gente tem sempre que pensar que o caminho budista, o caminho para a iluminação, é um caminho em que não é para a gente, digamos assim, não é para a gente acrescentar nada, é para a gente tirar. É para a gente tirar as máculas. Não é um caminho para nós nos tornarmos algo. É um caminho para nós nos esvaziarmos de tudo aquilo que nós achamos que nós somos, de todas as nossas ilusões, para enfim nós nos tornarmos aquilo que realmente somos, que é um Buda. Então, esse é o caminho. É justamente cavar, tirar toda a poeira que recobre essa joia e permitir que essa joia brilhe, que esse diamante brilhe de forma reluzente. A doutrina Tathagata Garba se vincula aos Sutras Tathagata Garba, né, do século III, que discorrem sobre a natureza Buda. Aí, eu prefiro essa tradução, natureza Buda, até para não dar uma confusão, às vezes, com a linguagem teosófica, né, que vai falar muito em Budi, porque essa natureza Buda, como a gente vê sendo descrita nos sutras, é algo que está ligado a Budi, né? Budi, como eu falei, é um raio do Atman, mas é também o próprio Atman. Então, é o sétimo princípio, que é claro que para ser acessado, nós temos que acessar, temos que levar manas para o sexto princípio. O grupo de sutras denominado de Tathagata Garba inclui o Tathagata Garba Sutra, o Angulimala Sutra, Shirimala Devi Sutra, que é um sutra sobre uma rainha que encontra o Buda, ele dá esse ensinamento para ela, é uma rainha indiana, né? E é um sutra também que tem fácil em inglês, então também eu penso talvez em usar no futuro. E o Mahayana Mahaparinirvana Sutra, que é um sutra bem longo, que é um sutra que vai falar da iluminação última do Buda. Aí vai falar, por exemplo, aquela questão que a gente trabalhou do calendário, né, do Vesak, qual é o momento do Vesak, etc.
o que é esse Nirvana último. E é um sutra que deve ter, a tradução em inglês que eu tenho, acho, deve ter quase 700 páginas, né? Os sutras budistas, eles são bem longos às vezes. Ao contrário dos Yoga Sutras do Patanjali, que são só aqueles aforismos, sentenças, né? Que sutra pode ser aforismo, como a gente vê em muitos textos de outras escolas indianas, os Shiva Sutras, são sentenças breves. Só que sutra também pode significar uma espécie de encardenação, né? A palavra sutra em sânscrito, ela tem relação com a palavra sutura em português. Então, é isso de você suturar, você costurar um texto, costurar um livro. Então, os sutras budistas, em geral, alguns tendem a ser muito longos mesmo. Os ensinamentos acerca da natureza Buda são aprofundados e continuados pela escola Yogacara a partir dos textos de Asanga e dos tratados de Maitreya. Aí só recapitulando também o que a gente já viu em outras reuniões, né? A Asanga trouxe esses 5 tratados de Maitreya e a gente pode fazer um paralelo. Essa relação de Asanga com Maitreya é muito parecido da relação de Blavatsky com os Mahatmas, né? Recebeu a incumbência de escrever uma série de textos e de apresentar esses textos ao mundo. Então nós temos o Abhisamaya Lankara, Madhyanta Vibhaga, Mahayana Sutra Lankara, Dharma Dharmata Vibhaga. Todos eles são textos muito profundos, complexos, que hoje a gente acha em inglês, todos eles, né? E aí também tem os problemas de tradução, porque muitos deles não sobreviveram em sânscrito, sobreviveram só em traduções tibetanas ou chinesas, aí depois foram reconstruídos por sânscrito, então os originais mesmo desses textos se perderam. E tem o Tahatantra Shastra, que é o que a gente vai se focar hoje, que é também conhecido como Ratnagotra Vibhaga. E lembrando que no proêmio da Doutrina Secreta, do volume 1, a Blavatsky diz que aquelas 3 proposições fundamentais de que ela está falando, elas vieram, né? Ela, digamos assim, tirou a inspiração para escrever aquele material a partir de uma versão secreta desse 5º tratado, que é o que a gente vai trabalhar hoje, que é o Taha Tantra, que é um tratado que fala justamente dessa natureza Buda, então toca muito mesmo na questão da primeira proposição fundamental, mas que também a gente consegue ver ecos da segunda e da terceira proposição fundamentais, né, na versão pública que a gente tem hoje em dia. Então, a Blavatsky teria tido acesso a uma outra versão mais secreta, que seria uma versão expandida. Próximo slide. Então, Bruno, esse 5º sutra, ele estaria no livro de Dzyan? Sim, ele tem uma relação com o livro de Dzyan. Tem uma relação com o livro de Dzyan. Esses ensinamentos, né, que estão nos tratados de Maitreya, todos eles têm uma relação com o livro de Dzyan. Por isso que eu tenho batido bastante na tecla, né, de que o budismo mais próximo da teosofia é o budismo Yogacara. A escola Yogacara original, né? Depois é claro que publicamente ela foi distorcida, aí caiu num tipo de mentalismo, de tudo é mente, de iluminação súbita, de que você não precisa se esforçar, não precisa meditar, basta só evitar cair nos jogos mentais e aí desligar a mente que você se ilumina. Então, esse problema que a gente vê, né, que a perspectiva de Tamatra acabou destruindo o esforço original da escola Yogacara. E a gente vai ver essa briga, né, entre senda graduada e senda súbita se repetindo em vários momentos da história, inclusive na história teosófica. Mas não vou entrar em polêmica hoje, mas sim, tem um autor bem posterior a Blavatsky que também tem um discurso bastante próximo disso. Então, aqui uma imagem de Maitreya, né, sentado em seu trono. Ele está fazendo esse mudra, que é o mudra de girar a roda do Dharma. Que aqui representando, né, que ele é aquele que virá no futuro para girar a roda, para ser o próximo Buda, reformar completamente o ensinamento e trazer digamos assim, um ensinamento numa nova roupagem, né, que aí não vai ser mais chamado de budismo, vai ser uma outra coisa. Não é o momento agora, né, vai demorar muito tempo. Então, é uma imagem típica
de Maitreya, né? Sempre nessa cor meio alaranjada, dourada, que aí eu imagino que ele tem essa cor muito também para a questão da sabedoria, né? Essa cor no budismo, ela é sempre muito ligada à sabedoria. E o próximo slide a gente vai ver uma imagem do Asanga. Aqui é uma imagem do Asanga. Aqui é uma imagem meio... É uma imagem mais adaptada para o estilo chinês, né? Não é uma Asanga de verdade, provavelmente vai ter uma pele mais escura. E, então é o Asanga aqui em posição meditativa, né? E a gente, nessa nuvem que dá para ver na imagem, seria Maitreya. Seria Maitreya aqui em pé, numa outra imagem, uma imagem alternativa de Maitreya, mas representando essa relação guru-discípulo. E é claro que a Blavatsky sempre fala da questão dos gorros vermelhos, né? Mas a gente tem que pensar... O Asanga provavelmente não usava gorro nenhum, porque naquela época na Índia eles usavam uma vestimenta açafrão, mas no Tibete essa diferenciação entre gorro amarelo e gorro vermelho ela fica mais evidente com o Tsongkhapa. Antes disso, por exemplo, a escola Kadampa, que é a escola a qual o Tsongkhapa para a qual ele sempre se volta, né? Do Atisha, do primeiro Lamrim, a primeira escola a enfatizar a senda gradual, eles não tinham muito essa diferença de vestimenta. O Tsongkhapa que depois vai fazer isso para facilitar e identificar quem é quem e para dar um diferencial mesmo. Mas provavelmente a Sangha também não se vestia, não era tão vermelha assim a vestimenta dele, era uma vestimenta mais açafrão na Índia Antiga, pelos registros que a gente tem hoje em dia. Próximo slide, a gente vai entrar agora no texto mesmo do Tara Tantra, ou o Tara Tantra, né, de Maitreya, seria uma pronúncia mais correta. Então agora a gente vai ver essa seleção de passagens aqui. O Buda, o Dharma, a Sangha, o elemento indestrutível, ou a semente do Budado, a iluminação suprema, os atributos do Buda. Lembra daquele hino das qualidades do Buda que a gente viu em reuniões passadas? Eu até coloquei no YouTube uma versão que não ficou tão boa quanto a reunião. E seus atos, né, os atos do Buda, as ações de um Buda, são 7 tópicos adamantinos, Vajra, em que se pode resumir este tratado. E realmente o Tara Tantra ele vai tratar desses 7 assuntos. Vai falar do Buda, da joia Buda, da joia Dharma, da joia Sangha, do elemento indestrutível, que é o Dato, né, um termo que a gente vê usado pelos Mahatmas também, nas cartas dos Mahatmas. Tem uma carta dos Mahatmas em que é dito, né, se você... O ensinamento principal para um teosofista ter em mente é a questão de que existe um elemento indestrutível, que é a base de tudo, e que é a base e que permite que a natureza vá se transformando continuamente, e que é esse dato. A iluminação suprema, o Mahanirvana, ou Mahaparinirvana, e as qualidades de um Buda e as ações de um Buda. São esses 7 tópicos Vajra, os tópicos mais elevados, os tópicos indestrutíveis. Então a gente vê aqui essa terminologia Yogacara, né? Dato, Tatata, que é uma outra terminologia que a gente vê usado bastante, que tem uma relação com a palavra Tathagata, que Tatata, traduzindo, seria o tal qual é. Seria a natureza, tal qual é a realidade, tal qual é. Então, alcançar a sabedoria de um Buda é entender a natureza, entender o cosmos tal qual ele é. O Dharmakaya, que também a gente vê lá, aquelas 3 vestes, né? O Dharmakaya é a mais elevada de todas. É onde toda a coletividade das inteligências se manifesta e atuam via o Sambhogakaya, nos reinos mais elevados, e nos reinos mais próximos do nosso, e no nosso inclusive, o Nirmanakaya é a veste de luz, que se aproxima um pouco do Sambhogakaya, mas ainda não é tão elevado, que é essa veste mais sutil, que é construída pelos bodhisattvas para que eles possam atuar no mundo, né? Para que muitas vezes eles estão vivos, encarnados, um corpo físico mesmo, mas às vezes tem que atuar, tem que encontrar com o discípulo que está lá do outro lado do mundo. Então, em meditação,
eles fazem essa projeção do Nirmanakaya. Dharmata, que é um outro termo que a gente vê usado bastante também, que se refere ao númeno. O budismo vai falar muito em fenômenos e vai falar nos númenos, que seria a natureza última desses fenômenos, que seria o que está por trás desses fenômenos. E a Dharmata principal, o que sustenta todos os fenômenos, é o dato, é o elemento indestrutível, é o númeno real. E Gotra, que é outro termo que quer dizer semente. Às vezes a gente traduz Garba como semente, né? Garba seria mais como matriz, mas tem uma relação com semente também. Mas Gotra já é literalmente mesmo semente. Essa semente que está presente em nós, a semente da iluminação, a semente do despertar completo, que está presente não só nos humanos, está presente em tudo que é vivo. E, né, cosmicamente falando, tudo é vivo. Do Buda procede o Dharma, a sanga espiritual, né? Do Buda, a gente pensa que, pode pensar até no o Buda ensina o Dharma. E do Dharma que é ensinado, vem a sanga espiritual, que é a sanga dos Bodhisattvas. E dela, o desejo de purificar o germen até que se alcance a quinta essência da sabedoria, que é o voto do Bodhisattva. Os Bodhisattvas fazem esse voto de, por compaixão, continuar atuando no mundo, e por meio dessa purificação que a compaixão fornece e a sabedoria também, consigo alcançar o estado de onisciência, o estado de Buda. Então aqui a gente vê as três joias em que a gente toma refúgio: o Buda, o Dharma e a sanga espiritual. Uma vez alcançada essa quinta essência da sabedoria, se chega à iluminação suprema. Quando alcança, o praticante está dotado de uma série de atributos por meio dos quais atua para o bem de todos os seres vivos, né? Isso é porque tem uma bodhicitta última que o Buda tem, que é uma bodhicitta ainda mais poderosa que a bodhicitta dos Bodhisattvas, porque é uma bodhicitta que já seria quase como uma energia do Forhat mesmo, que se espalha por todos os cantos. Por isso que quando um Buda alcança a iluminação para a atmosfera do planeta, para a atmosfera sutil da nossa cadeia planetária, tem um impacto muito grande, porque é toda uma bodhicitta que é gerada, que se espalha essa energia, que reverbera e tem um impacto cósmico. Próximo slide. Então agora especificamente sobre a joia Buda. Próstrome, aquilo que não tem princípio, nem meio, nem fim, que é quiescente e plenamente iluminado, a essência cósmica do Budado. Ele mesmo, sendo iluminado, mostra aos ignorantes a senda segura e livre de perigo, para que se possa conhecer a verdade. É aquele que, levando a espada do raio da compaixão e da sabedoria, corta o ciclo da vida fenomênica. Então nós vemos aqui que quando a gente se prostra ao Buda, quando a gente toma refúgio em Buda, a gente não está tomando refúgio no Siddhartha, não é só uma questão de idolatria, como até muitos budistas mesmo tendem, principalmente os budistas que desconsideram o ensinamento Yogacara, eles tendem a ver mais como uma formalidade, ou como até uma invocação realmente à própria pessoa do Buda. Mas quando a gente toma refúgio no Buda, nós estamos tomando refúgio no Tathagata Garba dentro de nós. Nós estamos tomando refúgio no Gotra, na semente dentro de nós. Nós estamos tomando refúgio no Dharmakaya. É uma coisa que a gente vai ver muito enfatizado também nos sutras Tathagata Garba. O que é esse Buda em quem a gente toma refúgio? Mas que também tem um outro aspecto, que é o aspecto da sabedoria última, da compaixão última. É o guru interno, mas também é o Atman, também é Brahman, também é a sabedoria última, é a compaixão última. Então tem várias camadas aqui. E também, claro, não deixa de ser também tomar refúgio no próprio Buda e na sua linhagem e no seu ensinamento. Quiescente é algo que não sofre perturbação, é algo que é imperturbável. É isso que significa quiescente.
O Budado seria algo estável, né? Plenamente estável. O Budado é imutável, é livre de esforço. Aqui, livre de esforço, que quer dizer, é claro que a gente vê, né, em todos os textos, inclusive Yogacara, que para se chegar ao Budado é necessário muito esforço. Mas uma vez que a pessoa alcançou esse estado, não é mais aquele esforço, né? O Buda ele já não tem mais esforço. É aquele conceito que a gente vê no taoísmo da ação sem esforço, Wu Wei, que já é uma harmonia total com o Tao, é uma harmonia total com o fluxo do cosmos, com o fluxo da manifestação e com o próprio Atman. É incognoscível desde o princípio. Aí vem até a ironia, né? A gente está falando de algo, mas esse algo ele é incognoscível, quer dizer que está além da consciência dual, está além de qualquer conceito. É dotado de sabedoria, amor e poder. Do Buda, aqui está falando do Buda também como Buda primordial, que na linguagem, a gente vê na doutrina secreta esse termo usado, e é uma terminologia Kalachakra, que é chamado de Adi Buda. E é de Adi Buda que vem os outros Jnani Budas, de onde eles emanam, que vão estar ligados a essas energias, sabedoria, amor e poder, e que a gente vai ver exemplificadas em 3 deidades, principalmente. Eu não sei se eu coloquei, eu acho que eu devo ter colocado a imagem dessas deidades, não coloquei. Então, sabedoria é Manjushri, amor é Avalokiteshvara, que a gente viu, né, teve uma reunião sobre Avalokiteshvara, e poder é Vajradhara, que é azul escuro, é azul marinho, e Vajradhara representa o aspecto poder do Buda. Então a gente vê esses 3 aspectos da natureza Buda que se manifesta no mundo. É o poder aqui, o poder dessa natureza, o poder dessa essência, e como que ela leva os seres para a onisciência. A joia Dharma, agora. Próstome, aquilo que não pode ser investigado, nem como ser, nem como não ser, e tampouco como ser e não ser juntos, nem ao mesmo tempo. Não é uma coisa, nem a outra, nem é as duas, nem é nenhuma, nem não a outra. A gente vê isso muito em textos Madhyamika, para mostrar que é incognoscível, que está além dos jogos da linguagem, está além das oposições da dualidade, está além da consciência dual. Não tem nome, é revelado por meio da meditação e é perfeitamente quiescente. Então aqui Dharma, quando a gente vê nessa joia Dharma, não é Dharma agora no sentido de doutrina. Quando a gente toma refúgio no Dharma, a gente também toma refúgio na doutrina. A gente toma refúgio no ensinamento. Mas a gente também toma refúgio na sustentação de tudo. Então Dharma aqui representa aqui o Atman, representa a natureza Buda, ou no nível mais próximo da gente, representa a Alaya como a sustentação de toda a manifestação. Lembra que a palavra Dharma, a tradução mais literal que a gente pode encontrar é justamente de sustentáculo ou de sustentação. E o Dharma, no seu sentido mais profundo, é a sustentação do cosmos, que também é chamado de Dharmata, que é justamente o númeno que faz com que a vida seja possível. Próstome, ante ao sol da doutrina suprema e imaculada. Aí aqui já tem a associação, né, como eu falei, são várias camadas aqui. Aqui já tem a associação com a doutrina, com o ensinamento. Próstome ante ao sol da doutrina suprema e imaculada, brilhante com a luminosidade da sabedoria divina, que derrota... É o próximo slide. A gente está é o próximo, é o joia do Dharma, que voltou aqui para o slide da joia do Buda. Então, essa sabedoria, estou aqui no segundo ponto, que derrota os obscurecimentos da ignorância, do ódio e do apego em relação a todos os objetos mundanos. Então, a gente vê o Dharma sendo associado agora, no segundo ponto, tanto com a doutrina suprema e imaculada, né, com o ensinamento puro, que vem do Buda, e vai fluir por toda a sua linhagem, né, e que não é um ensinamento que foi criado pelo Buda, o Buda só deu um novo giro, o Buda histórico, né, o Siddhartha, mas que é um ensinamento eterno, um ensinamento que está sempre fluindo, e enquanto houver humanidades surgindo
nas manifestações de cadeias planetárias, e que leva à sabedoria divina, que vai derrotar os obscurecimentos, a ignorância, do ódio, do apego em relação a todos os objetos mundanos. Derrota a vidya, derrota a heresia da separatividade. Então a gente aqui vê o Dharma em três sentidos, né? Como a sustentação do cosmos, sustentáculo, como doutrina e também como sabedoria divina. Essa sabedoria que deve ser acessada, sabedoria divina, eterna, que deve ser acessada por meio do estudo da doutrina e que nos conecta a essa energia que sustenta todo o cosmos, sustenta toda a manifestação. Impensável, livre tanto das causas do sofrimento como da diferenciação, pura, iluminadora, e o antídoto contra todas as perturbações. Tal é o Dharma. Então, o Dharma, no seu estado mais puro, ele é incognoscível, ele está além, né? A gente sempre fala que tem essa divisão no budismo entre Vijnana e Dhyana. Vijnana, que é a consciência dual, é a consciência ligada ao nosso pensamento atuando junto aos sentidos, e tem Dhyana, que é a pura gnosis, a percepção direta da realidade, que só é alcançada, né, após, na senda gradual, a pessoa conseguir se purificar do apego, se purificar dos condicionamentos provocados pelos sentidos e se recondicionar, se condicionar num outro caminho, um caminho que leva para a Dhyana, que leva para essa conexão com Budi. Então a gente vê aqui também o Dharma nesse sentido de algo que ilumina, no sentido de Bodhi, né, que é a palavra sânscrita, que é aquela, o despertar, e também uma ligação aqui com o próprio Budi mesmo, o princípio Budi, que está dentro de nós, que é essa intuição mais elevada, que está além de manas, que está além só do pensamento e do raciocínio. Próximo slide. Então, ainda sobre a joia Dharma, ela é impensável porque não pode ser analisada. É inefável e se revela somente ao iluminado. Só um Buda realmente tem pleno domínio do Dharma. É quiescente por estar desprovida das causas da existência fenomênica, né? Esse Dharma ele é eterno, essa sabedoria ela é eterna. Os outros atributos, com a pureza e daí por diante, outros atributos do Dharma, sugerem uma semelhança com o Sol. Então, o Dharma ele é como o Sol que ilumina tudo. Essa é a teosofia? Sim. Esse é o Dharma eterno. Essa é a sabedoria divina. Comentário de Asanga. A verdade da libertação é inacessível ao nosso pensamento por três motivos. Ela não pode ser um objeto do pensamento conceitual, em que poderia catalogá-la dentro das 4 limitações que são, né, lembra aquela parte que ele fala, não é não ser, não é ser, não é não ser e ser juntas, e não é nem ser, nem não ser. Não é exprimível por meio de palavras, usando este ou aquele idioma, como murmúrio da mente, por meio de uma frase ou de uma etimologia especial, ou palavra com significado convencional, ou numa forma figurada particular. Só pode ser revelada ao iluminado por meio da introspecção. É a voz do silêncio. Então, o Dharma, no seu sentido mais profundo, essa sabedoria divina, no seu sentido mais profundo, ela só pode ser acessada uma vez em que a pessoa acessa a voz do silêncio, que está além do pensamento, das categorias que o pensamento cria. E aí, por isso que é necessário recondicionar, é necessário trabalhar o pensamento, mas tentar levá-lo sempre para a intuição, tentar sempre levar manas para Budi, até chegar num ponto em que Budi vai se tornando cada vez mais preponderante no caminho. E ver que isso está além das categorias duais, né? Porque é algo não dual, é um ensinamento não dual que está presente em tudo, mas o qual nós nos esquecemos. Quanto mais a gente cai na matéria, na materialidade, quanto mais a gente cai no estado em que nós estamos da manifestação, né? Não só os humanos, tem outros reinos ainda piores que a gente, mais densos que a gente,
Mas então, quanto mais a gente vai se afastando dessa sabedoria divina, a gente vai se esquecendo dessa sabedoria divina. Às vezes se usa Dharma nesse sentido de dever, mas isso é uma coisa muito que a gente vai ver mais em textos hinduístas, na verdade. O budismo não costuma usar Dharma nesse sentido de dever. E outra coisa também que é importante de esclarecer, né, tem algumas interpretações de colocar o Dharma como uma coisa boa e o Karma como uma coisa ruim. Mas o budismo também não trabalha com essa dualidade. É claro que o Dharma, né, o Dharma no seu sentido mais profundo, e mesmo no sentido de ensinamento, ele é sempre bom, mas o Karma, ele pode ser positivo, negativo, e pode ser neutro. E mesmo as altas hierarquias, quando constroem o universo, elas estão gerando karma, porque karma significa ação. Então a questão é se o karma está... acho que foi ela. Então quando o karma ele está harmonizado com o Dharma, significa que é como aquilo que a gente viu, é aquela ação sem esforço, aquela ação harmonizada com o tal, que é diferente do karma quando ele está condicionado pelo poder dos kleshas, quando ele está condicionado pelo poder de avidya, da separatividade. Então também há níveis aqui de entendimento sobre o karma. E o Dharma realmente tem textos hinduístas, né, que vão falar do Dharma no sentido de dever, mas o budismo não costuma usar o Dharma nesse sentido. Próximo slide. E aí nós vamos agora para a joia Sangha, a terceira joia, né, quando nós tomamos refúgio. E essa joia é uma das menos bem compreendidas, eu acho, em meios budistas, né? Porque muitas vezes quando a pessoa toma refúgio na Sangha, ela acha que ela está tomando refúgio no grupo dela. Ela acha que ela está tomando refúgio naquele grupo que se reúne toda semana naquele espaço, ou tomando refúgio na comunidade de pessoas, de colegas que estão lá. Mas o real refúgio na Sangha, a real Sangha espiritual é algo muito mais profundo que isso. Então, próstro-me àqueles que percebem a essência pura e radiante, que conhecendo o tecido da irrealidade de tudo que existe, né, que vendo que tudo que existe carece de existência inerente, percebem nos seres vivos o reflexo do Buda Supremo. As mentes poderosas, livres de obscurecimento e dotadas da visão da sabedoria divina, cujo objeto é a essência imaculada e infinita de tudo o que vive. Então, essa é a Sangha, são essas pessoas que alcançaram essa compreensão aqui. Essa é a Sangha de verdade. A congregação dos sábios. Quando nós tomamos refúgio na Sangha, então, nós temos que pensar que é a Sangha dos Mahatmas, é a Sangha dos Budas e Bodhisattvas. A congregação dos sábios existindo no estado sem retorno, né? Uma vez que alguém alcança a quinta iniciação, né? Alguém alcança o estado de Mahatma, não há mais risco de queda. Até a quarta iniciação ainda existe o risco de queda, né? E aí a gente tem que lembrar tomar refúgio na Sangha física, Erenice, eu concordo. É até um risco, porque você está tomando refúgio naquela egrégora de pessoas que estão contigo e que são pessoas que estão mais ou menos num nível parecido, né? São pessoas, é o mesmo perigo, por exemplo, quando pessoas tomam refúgio num lama qualquer. Sei lá, tomar refúgio no Dalai Lama ou no Geshe, que é o Sanghyatso. Nada contra nenhum dos dois, ambos têm bons ensinamentos, têm bons livros, gosto de livros de ambos, né? Ambos têm livros bons, livros ruins, mas se a gente ficar tomando refúgio neles, a gente tá investindo numa relação psíquica com pessoas que não são Mahatma ainda. E se eles caírem, se eles se corromperem de modo muito grave, a gente pode afundar junto, porque aqui tem uma relação sutil, uma ligação com a egrégora mesmo. A tomada de refúgio é uma prática mágica, é uma magia que a gente faz, é uma invocação teúrgica. Então, quando a gente toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha espiritual, a gente está tentando elevar a nossa mente para se conectar com essa egrégora. Por isso que é sempre importante, né? Ter um espaço só para meditação, gerar uma luz branca que nos rodeia, seja uma cúpula, seja um círculo, um campo de força branco que nos rodeia, e invocar essa Sangha. Isso é uma forma de você... A gente até vê isso naqueles capítulos
sobre os preparativos para a meditação que a gente viu do Lanhin Chemod e do Tsongkhapa. É uma forma da gente sutilizar a nossa mente e se conectar com essa egrégora e se proteger de perturbações, das nossas perturbações internas, né, de perturbações sutis externas que podem tentar interferir na nossa prática também. Então, e a sangue espiritual é isso, é a congregação dos sábios, sábios com S maiúsculo, a congregação dos Mahatmas, dos Bodhisattvas com B minúsculo, B maiúsculo, existindo no estado sem retorno, dotada dos méritos mais elevados e por meio da pureza perfeita de seu discernimento profundo, está ciente de que tanto o absoluto quanto o relativo são internos, né? O absoluto está em nós e o relativo também está em nós. A multiplicidade está em nós, o eu está em nós, o microcosmo está em nós, o macrocosmo também em sua manifestação, mas o absoluto, a semente do Budado, também está em nós. Como os Bodhisattvas conhecem a natureza quiescente de tudo que existe, né, essa natureza estável, imperturbável, eles intuem a verdade absoluta, devido ao seu conhecimento direto da natureza pura. Né? Ele já tem um nível de jnana, que ele já tem uma certa percepção, que não é exatamente que nem a percepção de um Buda, mas já tem uma percepção direta, já estão mais conectados, já estão, como a gente vê na Voz do Silêncio, que fala que a gente tem que se saturar de Alaya, eles já estão mais saturados de Alaya do que nós, mais ligados à consciência universal do que nós. E não sendo afetados, né, eles não são afetados pelo poder das perturbações mentais, porque um Bodhisattva real, ou um Mahatma, ele já venceu os kleshas. Ele tem aquelas outras máculas mais sutis, que são as máculas da onisciência, né, a dhinana última, lembrando que também tem gradações de dhinana, ou de gnoses, mas eles já venceram o poder dos kleshas, eles não têm kleshas, isso é bem claro mesmo nos textos Mahayana, né, o Mahatma, ele até pode ter traços de personalidade, mas aí a gente vai entrar no fato de que a personalidade nem sempre quer dizer que você tem um traço de personalidade, não quer dizer necessariamente que você está kleshado ou perturbado. Só quer dizer que você aponta para uma determinada energia, né? Então alguns vão se ligar mais a uma energia da cura, possivelmente, a uma energia mais compassiva, e outros já vão ser mais diretos, etc. Sim, isso tem a ver também com o estado de shunyata. Então ele está ciente de que tanto o absoluto quanto o relativo são internos, porque ele já alcançou a compreensão de shunyata. E ele sabe, então, que o eu é vazio de existência inerente, mas que existe algo que está além desse eu vazio, que está além da interdependência, que é esse absoluto, com A maiúsculo. Próximo slide. Os fenômenos. Por meio da sabedoria, que penetra tudo o que é conhecível, os bodhisattvas percebem a essência do onipresente como existente em todos os seres vivos. E bodhicitta é isso, né? A gente perceber de fato que todos os seres vivos são preenchidos por essa mesma essência. E aí isso tem muita ligação também, Irinice, com o que você tinha comentado de Shunyata. Porque uma vez que se despe da perspectiva autocentrada, que se percebe o eu como vazio de existência inerente, se percebe a interdependência, também se percebe então que essa essência é o que dá vida a toda essa teia de interdependência. E aí a compaixão é o único modo de consciência possível. Bodhicitta se torna o único modo de ser possível no mundo. Eles já alcançaram um estado que não tem como não ter bodhicitta, porque a mente deles já se desligou das coisas que bloqueavam bodhicitta. O Senhor Buda proclamou os 3 refúgios, Buda, Dharma e Sangha, para divulgar as virtudes do mestre, né, as virtudes do guru, os ensinamentos aos discípulos, para o bem dos praticantes, os 3 veículos. Né, os 3 veículos tomam refúgio.
tanto o Hinayana, o Mahayana e o Vajrayana. E lembrando que o Vajrayana ele é só uma extensão do Mahayana, né? Não é exatamente um veículo separado, que aí vão ter as práticas meditativas de magia, ritual, mais complexas, mas também está dentro do Mahayana, né? Segue a mesma ética Mahayana, ou deveria seguir a mesma ética Mahayana. Mas os três tomam o refúgio, só que há uma diferença na perspectiva, porque o Theravada, quando ele toma refúgio em Buda, no Dharma e na Sangha, geralmente ele vai tomar o refúgio em Buda pensando mais no Buda físico, ele vai tomar o refúgio no Dharma pensando só no ensinamento, e vai tomar o refúgio na Sangha pensando na comunidade mesmo, de discípulos, nos monges. O Mahayana já vai ter uma perspectiva um pouco mais sofisticada, que vai pensar no Buda como ou como representante dessa sabedoria que compreende o vazio de existência inerente, ou como a própria natureza Buda que está presente em todos os seres, como o Dharmakaya. Vai pensar no Dharma, ao mesmo tempo como esse ensinamento que flui, né, pela linhagem do Buda, mas que também é essa sabedoria eterna, essa sabedoria que sempre vai se manifestar enquanto houver humanidades surgindo na manifestação, né, enquanto houver humanidade surgindo nas cadeias planetárias. E o Vajrayana também com essa mesma perspectiva. E o Vajrayana, então, se focando principalmente nesse caráter, né, que a gente vê aqui nesse texto, no Taha Tantra, que é esse aspecto mais próximo mesmo que a gente vê da doutrina secreta, de pensar no Buda, no Dharma e na Sangha como manifestações, como aspectos do Atman, que está presente em tudo. Seja o Buda dentro de nós, seja o Dharma, que dá toda a sustentação cósmica, e seja a Sangha como esses sábios que estão alinhados com esse ensinamento, que estão alinhados com esse Dharma eterno, que reconhecem a identidade de todos os seres com a unidade de todas as coisas. Então, por isso que eu falei que, de fato, dá para fazer uma conexão com as três proposições fundamentais. Qual é a primeira proposição fundamental da doutrina secreta? Existe um princípio que é essente, indestrutível, o elemento uno. A gente pode pensar nisso como a natureza Buda, presente em tudo, Adi Buda. A segunda proposição fundamental é de que existem universos que surgem, se manifestam, desaparecem, surgem novamente, renascem, né, nas várias eternidades. Para que esses universos surjam e ressurjam, é necessário algo que os sustente. E isso é o Dharma no seu sentido mais profundo. É Dharmata, é um númeno que sustenta todo o universo, que permite que ele vá se movimentando, vá se manifestando e nunca morra de fato. Né? Ele só vai mudando de forma. E a Sangha espiritual representa esse reconhecimento da unidade, ou melhor, da identidade de todos os seres com essa natureza Buda, com esse elemento indestrutível, que é a base de toda a vida, que é a sustentação, é o Dharma de tudo. Então, a gente vê realmente que há essa relação, né, mesmo não tendo acesso à versão do Taratantra que a Blavatsky teve, ainda assim é possível estabelecer um paralelo com as três proposições da doutrina secreta. E aí tem esse trecho também que é dito, né, nesse texto, como eu falei, atribuído a Maitreya, atribuído ao próximo Buda. Em sentido absoluto, somente Buda é o refúgio de todos os seres vivos. E aqui Buda pensando mesmo nesse sentido, né, de Atman, ou de Brahman, ou de Adi Buda, o Buda primordial, essa essência espiritual, porque o Dharma e a Sangha são manifestações disso, são manifestações do Atman, são manifestações dessa essência indestrutível. E aqui, uma imagem de uma deidade que representa bastante essa essência indestrutível, Dharmata, a natureza Buda, presente em todos os seres, que é Vajrasattva. Vajrasattva também é mencionado na doutrina secreta, também é associado a essa ideia, associado a Adi Buda. E na Voz do Silêncio também, né, que até tem uma tradução
uma tradução que está lá como o ser de diamante. Eu acho que a tradução do Fernando Pessoa está como alma de diamante, mas ser de diamante é uma tradução mais correta. Que a gente vai no Sat, né, que é traduzido como ser, mas é aquela potência de ser, a seidade, na falta de uma palavra melhor, a potência de vir a ser do um. E Vajra, que é a indestrutibilidade. Então, é esse ser adamantino, esse ser indestrutível. Vajrasattva ele é sempre visualizado como branco e translúcido. E ele representa essa unidade de todas as coisas. E é uma prática muito voltada para a purificação. Então, quando nós visualizamos Vajrasattva, invocamos o mantra de Vajrasattva, nós estamos invocando uma energia, nós estamos tentando nos conectar com essa energia da realidade última, com essa energia de Dharmata, com essa energia do Atma, da unidade de todas as coisas, para que ela nos purifique. Porque essa energia por si só, ela já é pura, né? É para nós nos tornarmos mais sáttvicos. É uma prática que é muito usada, como eu falei, para purificação, mas também tendo essa ideia da unidade. Então acho que a gente podia até aproveitar esses minutinhos finais da reunião para fazer uma... Tem a ver com as 3 gunas, sim. Porque Sattva é a mais pura das 3 gunas, né? Se a gente for ver, por exemplo, no Vivekachudamani do Shankara, é claro que as 3 gunas, diferentes escolas indianas interpretam de diferentes maneiras, né? Mas na Vedanta Advaita, que é um ensinamento muito próximo da escola Yogacara, do Shankara, do Vivekachudamani, ele associa tamas à avidya, que tamas é justamente aquele ponto do embotamento, aquele ponto mais pesado mesmo, né? Então é quando a diferenciação se torna mais forte, quando os átomos se aglomeram de tal forma que a separatividade, a consciência de separatividade fica mais embotada mesmo, fica mais forte. Rajas já teria a ver com as paixões, né? Aquelas paixões que pululam na mente, que são meio instáveis, e a gente pode até associar Raja um pouco também com a energia mais astral também, que ela é mais emocional. Então, o apego, a aversão, a raiva, etc., já teriam muito a ver com Rajas. E Sattva já é a pureza pura. A pureza pura é ótimo. É a pureza pura, mas é isso mesmo. É a pureza prístina. Então, essa energia pura, livre de qualquer máculas. É claro que tem camadas, como eu falei, tudo sempre tem camadas de interpretação. Então, Tamas, Raja e Sattva também é aplicado a questão da alimentação na medicina indiana, né, na Ayurveda. Vão ter os alimentos mais tamásicos, mais rajásicos, mais sáttvicos, que facilitam a prática espiritual, os tamásicos dificultam. E a gente já vê isso, às vezes até sendo aplicado até um pouco também como aos nossos humores, aos nossos estados de vida, uma interpretação mais psicológica que já é um pouco diferente dessa aqui que eu estou falando, né? Mas Vajrasattva representa isso, representa esse estado sátvico mesmo, que é o estado puro da natureza Buda presente em nós.